Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a todos e a todas ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Curto Circuito, o programa do Grupo de Economia da Energia que discute as grandes questões do setor elétrico aqui no Brasil e no mundo. Nesse curto-circuito de número 35, eu gostaria de conversar com vocês sobre um tema bastante relevante, que é a liberalização do mercado de energia no Brasil. Essa é uma questão chave do debate sobre o setor elétrico no nosso país. Nós já conversamos sobre esse tema justamente no curto-circuito de número 2. Então, essa conversa de hoje é uma retomada dessa discussão. Quem se interessa por esse tema, eu sugiro que dê uma olhada no curto-circuito número 2, que complementa essa conversa que a gente vai ter hoje aqui nesse curto-circuito 35. Bem, por quê? Por que discutir esse tema, né? Por que que a liberalização do mercado de energia é um tema relevante que vale a pena a gente perder um pouco do nosso tempo aqui discutindo? Olha, gente, em primeiro lugar, tem um processo de mudança radical que está em curso e que muda radicalmente o modelo institucional do setor elétrico brasileiro, que é justamente aquele modelo que define como é que a gente gera, como a gente transporta, a gente distribui e a gente comercializa a energia elétrica no país. Então, uma mudança nesse modelo afeta de forma importante a economia e o cidadão. E essa mudança, o mote principal dessa mudança, aquilo que é mais visível nessa mudança, é justamente dar ao consumidor o direito dele escolher o seu fornecedor de energia elétrica. É o consumidor ter o mesmo direito que ele tem na telefonia, onde ele pode escolher qual é a operadora da qual ele vai adquirir os seus serviços de telefonia. O que se quer é que o consumidor possa escolher também de que comercializadora ele vai adquirir os seus serviços de energia elétrica. É o que a gente chama da portabilidade. Assim como você tem a portabilidade na telefonia, você vai passar a ter a portabilidade também na energia elétrica. Então, a face mais visível dessa discussão da liberalização do mercado é dar ao consumidor o direito de escolha. Pois bem, qual é a situação atual no país? Quais são aqueles consumidores que hoje podem exercer esse direito de escolha? É um número bastante pequeno de consumidores. Que consumidores são esses? São aqueles consumidores de alta tensão, em primeiro lugar, que têm uma demanda maior do que 1.000 quilowatts. Esses são os chamados consumidores livres. Além desses consumidores livres, você tem também os consumidores especiais, que são aqueles consumidores que têm uma demanda entre 500 quilowatts e 1.000 quilowatts e que consomem o que a gente chama de fonte de energia incentivada, eólica, solar, biomassa, pequenas centrais hidrelétricas. Então, esses consumidores especiais e esses consumidores livres, eles podem exercer o direito de escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Eles representam, hoje, 34 mil unidades consumidoras de energia elétrica no país, de um total de 90 milhões de unidades
consumidores. Para vocês terem uma ideia, quer dizer, os consumidores residenciais, que são consumidores cativos, que são consumidores que têm que comprar a sua energia elétrica da sua distribuidora, eles são 78 milhões. E nós, quando falamos de consumidores livres, de consumidores com acesso, com direito de escolha, estamos falando de alguma coisa em torno de 34 mil. Então, essa é a situação que nós temos. O que está colocado na mesa? Que amplia esse direito de escolha, ou amplia esse direito de escolha para um número maior de consumidores. Nós temos duas coisas. Em primeiro lugar, o projeto de lei 414, que está no Congresso Nacional. Esse projeto de lei, ele já passou pelo Senado e agora está na Câmara, em estado avançado de aprovação. Isso é um projeto de lei, está lá no Congresso. Versa sobre a liberalização do mercado. E um outro evento importante é uma portaria que tem do Ministério de Minas e Energia, do ano passado, do governo passado, de setembro de 2022, que estabelece um cronograma para esse processo de liberalização. Por esse cronograma, agora, em janeiro de 2024, todos os consumidores de alta tensão poderão migrar para o mercado livre. Todos os consumidores de alta tensão. E não apenas aqueles que têm uma demanda acima de 500, são especiais, enfim. Não, todos, todos. Em 2026, uma parte dos consumidores de baixa tensão vão poder migrar para o mercado livre. Essa migração dos consumidores de baixa tensão vai ser concluída em 2028, quando os consumidores residenciais e os consumidores rurais, que somam alguma coisa em torno de 82 milhões de unidades consumidoras, vão poder, então, migrar para o mercado livre. Então, o consumidor residencial, ele, por esse cronograma, por essa portaria, a portaria 50 de 2022, do Ministério de Minas e Energia, vai poder exercer o seu direito de escolha a partir de 2028. Então, essa portaria do Ministério e o projeto de lei, eles representam o quê? Eles representam, evidentemente, uma aceleração desse processo de liberalização do mercado, que, de fato, começou lá em 1996, ainda no governo Fernando Henrique. Então, esses dois eventos, portaria e o projeto de lei, aceleram, evidentemente, esse processo de liberalização. E é claro que essa liberalização, na medida em que muda radicalmente o mercado elétrico brasileiro, o setor elétrico brasileiro, tem implicações significativas. Implicações significativas sobre a sociedade, sobre a economia. Por quê? Porque essa liberalização, ela altera justamente as condições de acesso à energia, tanto da economia quanto da sociedade. Então, nós estamos falando de um tema que é fundamental. O acesso à energia elétrica. Então, discutir a liberalização do mercado, discutir esse processo que está em andamento e de forma acelerada, é fundamental. E é fundamental pelo seguinte: como o setor elétrico é um setor complexo, como o setor elétrico é um setor de difícil entendimento, esse debate, que é um debate essencial, vital para a sociedade, ele acaba ocorrendo entre um número restrito de agentes. Ele acaba ocorrendo intramuros, dentro do próprio setor. Independentemente do número
de audiências públicas que você faça. É um tema difícil. Para você participar dele, você tem que estar qualificado, você tem que estar estruturado para poder entrar dentro do debate. Então é necessário ampliar esse debate. É por isso que nós estamos aqui no curto-circuito discutindo isso. E, além do mais, tem um outro ponto que eu acho que é também muito importante discutir, é porque esse processo, a liberalização do mercado, ela envolve interesses que são interesses poderosos. E interesses que movem uma agenda no setor elétrico, que, na verdade, acabam movendo a agenda do setor elétrico desde 2016. Uma agenda que contempla a privatização da Eletrobras, que esses interesses conseguiram, e a liberalização do mercado, que, na verdade, são agendas casadas, como a gente vai ver. Então, essa aceleração do processo de liberalização do mercado de energia elétrica no Brasil, que está ocorrendo, é um tema fundamental. E é justamente esse tema fundamental que a gente vai conversar aqui no curto-circuito. Para começar, eu acho que a gente tem que começar pelo princípio. O que deve orientar a nossa discussão? O que é fundamental nessa discussão? Qual é o significado da liberalização do mercado? O que isso significa? Quais são as implicações? Afinal, do que a gente está falando quando a gente fala de liberalização do mercado? Então, vamos começar por aí, bem pelo princípio. Porque, embora essa discussão seja uma discussão complexa, gente, com calma, com tranquilidade, a gente consegue compreender as coisas, mesmo aquelas coisas mais complicadas. Essa sempre foi uma aposta do curto-circuito. Dá para descascar. Por mais difícil que seja, dá para descascar o abacaxi. Perfeito? Então vamos começar descascando esse mais um abacaxi aqui no curto-circuito, né? Lembrando para vocês, antes de começar, que vocês podem assistir, né, ouvir esse programa em podcast, no canal IE-UFRJ. No canal IE-UFRJ, em qualquer tocador desses aí de podcast, você encontra os programas do canal do Instituto de Economia da UFRJ e lá vocês encontram o curto-circuito. Bom, vamos lá, vamos trabalhar, vamos ao significado, às implicações, do que se trata essa história da liberalização do mercado de energia elétrica. Para começar, bem pelo início, né, qual é o significado de liberalização do mercado? O que a gente está falando sobre o que a gente está falando quando a gente fala sobre liberalização do mercado? Eu acho que, em primeiro lugar, antes de tudo, seria interessante a gente acertar uma coisa aqui. O que vai orientar a nossa análise, o que vai orientar a nossa discussão? A nossa preocupação aqui é com o acesso à energia elétrica. A nossa preocupação aqui é com a segurança do abastecimento elétrico, é com a garantia de que a sociedade e a economia vão ter aquela energia elétrica necessária para o conforto, para o bem-estar e para o desenvolvimento econômico. Então, essa é a nossa preocupação. A liberalização do mercado, em que medida ela torna o acesso à energia elétrica para a sociedade, esse acesso mais fácil, melhor? Em que medida a gente pode ter mais energia e a gente pode ter uma energia mais barata? É nisso que eu estou interessado. Aqui não é uma discussão sobre a superioridade do mercado, sobre o Estado. Não, eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em que a minha discussão ela tenha uma marra, que ela seja bastante concreta, bastante objetiva. Então, a primeira questão que se coloca, bom, então eu estou preocupado com isso. No limite, estou preocupado com a segurança energética. Estou preocupado, quero garantir
que a sociedade vai ter aquela energia que ela precisa, que a economia vai ter aquela energia que ela precisa. Isso é que me orienta aqui, tá bom? Bom, primeira questão que se coloca, antes de mais nada, quando a gente fala liberalização de mercado, quando você fala de mercado, você está falando de quê? Mercado é uma discussão grande. A discussão tem várias dimensões. Várias dimensões. Colocar, perguntar para o economista, horas. Horas e horas de discussão. Eu vou querer usar aqui uma definição de mercado que me seja útil, que sirva para aquilo que eu estou fazendo. Então, para mim, mercado, ele é um espaço econômico. Ele é um espaço econômico no qual as unidades de capital se enfrentam. E se enfrentam no processo de valorização do capital. O que essas unidades estão buscando? Valorizar o capital dentro desse espaço econômico. Então, é um espaço econômico? É um espaço de econômico o quê? Um espaço econômico de enfrentamento, de competição, de concorrência, nos quais, se você quiser, as empresas se enfrentam. Então, para mim, o mercado é simplesmente isso, é um espaço econômico de enfrentamento. Enfrentamento. Quais são as características? O que define esse mercado? O que define esse enfrentamento? Olha, o que define esse enfrentamento é, primeiro, quais são as características do produto? Quais são as características do processo de produção do seu bem, do seu insumo, de transporte, de distribuição, e como no caso da energia elétrica, em particular, até de utilização desse insumo. Então, esses processos, esse produto, as instituições que regulam esse espaço e definem o que pode e o que não pode dentro desse enfrentamento, é isso tudo que vai configurando esse espaço. Esse espaço varia. Eu acho que cada espaço é um espaço. Cada mercado é um mercado. E eu não vejo uma ideia de hierarquia. Ah, não, esse mercado aqui é melhor do que esse. O mercado competitivo é melhor do que o mercado monopolista. Não vejo dessa forma. O que me interessa é o que um entrega e que o outro entrega, em função daquilo que eu estou interessado, que é o acesso à energia. Então, para mim, ou para quem trabalha com o setor elétrico e acompanha a evolução histórica do setor elétrico, é muito difícil você falar assim: ah, não, a competição é melhor do que o monopólio. Você, olha, mas o monopólio foi aquela estrutura de mercado que entregou o acesso para a sociedade de uma energia elétrica barata e abundante durante grande parte do século XX. Eu não consigo explicar o setor elétrico ao longo, né, de todo o século XX se eu considerar que o monopólio é uma estrutura ineficiente. Não foi no caso do setor elétrico. Não foi. Então, a primeira coisa que eu olho, eu vou olhar, bom, estou discutindo isso. Ah, você está defendendo o monopólio, então você está defendendo uma coisa retrógrada. Ou não, você está defendendo a competição, então você é um cara super moderno. Não vou me perder nisso. Eu estou pensando o seguinte: estou pensando nesse espaço e como configura esse espaço. Então, é dessa maneira que eu vou discutir isso aqui. E os mercados são diferentes. Os produtos são diferentes, os processos são diferentes, as instituições são diferentes. Varia de mercado para mercado, varia de país para país, varia ao longo do tempo. Então, os mercados são distintos, os mercados são particulares. E alguns mercados são mais diferentes do que os outros. E no caso do mercado elétrico, o mercado elétrico é um mercado bastante particular. E é aí que a gente começa. Se você tem uma visão aberta, você vai olhar, olha, tudo bem, você tem a sua visão, seus conceitos sobre o mercado, o que é bom, o que não é ruim. Mas olha só, o mercado elétrico é um mercado muito específico. E ele é um mercado muito específico porque as características do produto, os atributos do produto, são muito particulares. E um que eu acho muito importante, que é a questão da essencialidade.
A energia elétrica é essencial para o desenvolvimento econômico e essencial para o bem-estar e para o conforto da sociedade. E há um reconhecimento por parte da sociedade disso. Então, essa essencialidade leva à discussão de um mercado no qual você transaciona esse produto para um lugar especial. E quando você olha os processos que produzem, transportam, distribuem, utilizam energia elétrica, e você constata que todos esses processos estão só em um único sistema, e que, portanto, isso faz parte de um tipo de sistema produtivo no qual a interdependência é muito forte, e a interdependência entre esses processos leva a uma interdependência entre os agentes que estão tomando decisões econômicas dentro desse espaço, cara, você levou esse mercado aqui para um lugar muito particular. Você levou esse mercado para um grau de complexidade muito grande. Ou seja, operar dentro desse mercado é bastante complexo. Tomar decisões dentro desse mercado é bastante complexo. Então, qual é a grande luta do setor elétrico? É reduzir essa complexidade. Sempre chama atenção para isso. Reduzir essa complexidade é fundamental. Como é que o setor elétrico reduziu historicamente essa complexidade, gente? Recorrendo a regras, a normas, procedimentos, rotinas, organizações. Para quê? Para reduzir o conjunto de possibilidades na hora que o agente vai tomar uma decisão. Então é isso mesmo, você restringe a autonomia do agente, para, desse modo, restringir a complexidade e esses agentes poderem tomar decisões econômicas de curto, de longo prazo. Pô, mas regras e normas, Ricardo? Estou entendendo. Gente, isso é muito simples. É a lógica do cruzamento e do semáforo e do sinal do cruzamento. Quando você coloca o sinal, que é uma regra, que é uma norma, facilita muito a decisão ali naquele cruzamento. Se tiver vermelho, eu fico parado. Se tiver verde, eu vou. Por quê? Porque eu tenho certeza que o outro cara não vai ir, porque está vermelho para ele. Então, essa lógica bastante simples é o que preside essa coordenação institucional através de regras, normas, etc, etc. Então, esse mercado elétrico, ele é definido por essas regras, por essas normas, etc. E é um mercado que ele não existe sem essas regras e sem essas normas. Para funcionar, ele precisa dessas regras e dessas normas. Então, é um mercado muito particular, gente, que é um mercado no qual você, primeiro, desenha essas regras, essas normas, você desenha na prancheta como ele vai funcionar e depois coloca ele para funcionar e vê se corre tudo bem. E se não correr, volta para a prancheta. Mercado elétrico, gente, é uma construção institucional. Então, quando você fala para mim, eu sou favorável ao mercado, para mim você não diz nada. Porque você tem que me dizer qual mercado, com que regras, com que normas. Quando você fala assim, eu quero essa casa, você tem que me mostrar o projeto da casa. Porque a partir do projeto é que eu vou construir a casa. Que casa você quer? Dependendo, eu vou lá construir um projeto. Ou seja, o mercado elétrico ele precisa de um projeto para ele funcionar. Então, quando a gente fala assim, vamos construir mercados, pode ser um mercado monopolista, pode ser um mercado oligopolista, pode ser um mercado onde você tem uma maior competição, concorrência. Cara, você está falando sobre esse processo de configuração, de projetar, de desenhar mercados e depois botar esses mercados para funcionar. E como desde o início, em função da essencialidade do produto, ele é essencial para a sociedade, essencial para a economia, e desse mercado extremamente complicado, decidiu-se o seguinte: quem é que define as regras? O Estado. É o Estado que define as regras. Então, o que é construir um mercado? Olha só, você senta numa prancheta,
desenha esses mercados, essas relações, o que pode, o que não pode, o que vai ser feito, o que não vai ser feito, desenha tudo, projeta aquelas regras todas, discute com os agentes, obviamente, os interessados ali no executivo. Depois você leva para o legislativo, onde se tem uma discussão, porque, na verdade, os modelos institucionais de funcionamento do setor, né, do mercado elétrico, são definidos pelos parlamentos em qualquer lugar do mundo, e depois você ainda precisa da sanção do judiciário. E aí você bota para funcionar. E se der certo, legal. Se der errado, volta para a Prancheta, rediscute no legislativo, tá? No judiciário, etc. Ou seja, é uma construção, é um processo de tentativa e erro, e é um processo no qual a gente vai se ajustando. É evidente, que dependendo da complexidade do mercado que você quer, ou seja, da casa que você quer, esse projeto vai ser mais difícil, esse projeto vai ser mais fácil. O monopólio era um mercado relativamente simples. Quando você resolve introduzir a competição e a concorrência, o seu projeto vai ficar mais complexo, mais difícil. Isso é óbvio. Agora, aí você me pergunta, mas o que significa isso? A gente não pode usar a experiência que a gente já tem? A gente não pode olhar uma casa que já foi construída e aquilo ali tem um projeto e eu posso simplesmente, vou replicar isso. A experiência diz que não. E quando você fala assim, não, que experiência? Gente, liberalização de mercado, de energia elétrica, é um tema que está na mesa há mais de 30, 40 anos. É uma política, é uma estratégia que foi concebida ali nos anos 70 e 80, implementada nos anos 90. Então, você já tem, meu Deus, 40 anos de estrada. E claro que esses 40 anos falam muito sobre isso. E falam sobre, primeira coisa, o que a gente pode falar sobre esses processos de construção de mercado, de introdução da competição, de apoiar a concorrência, de dar maior liberdade de escolha. São processos que são difíceis. São processos, como a gente falou, de tentativa e erro. São processos no qual os resultados não estão garantidos. E muitas vezes você ser bem-sucedido num determinado mercado, num determinado país, você não consegue replicar no outro. Por quê? Porque as condições objetivas são outras, porque as instituições são outras, porque o setor elétrico é outro, a indústria elétrica é outra. Então, uma das grandes dificuldades nesses processos é justamente que o sucesso sempre é discutível, se você foi bem sucedido ou não. É um processo em aberto, que você está numa constante construção, né? Indo da prancheta, né? Para a realidade, voltando para a prancheta, indo para a realidade, aprendendo e tendo uma discussão entre as instituições que é muito, muito pesada. Então, ter instituições fortes é muito importante dentro desse processo. Então, é complicado. É complicado. Não é uma coisa singela. Mas é complicado? Gente, é complicado sim. Por exemplo, você pega um caso americano, do caso dos Estados Unidos. A primeira vez que você surge essa discussão é quando, em 1978, é criado, através de uma lei federal, do governo Carter, você cria a figura do produtor independente, que você tinha uma área, dentro dessa área você tinha o monopólio de uma determinada empresa naquela área, no entanto, um outro agente econômico podia produzir energia elétrica naquela área e vender. Isso é uma coisa completamente nova, porque até ali só valia o monopólio. Isso é 1978. Você vai começar a implementar os modelos, né, implementar a liberalização do mercado, no caso americano, na década de 90. Quando chega ali no final da década de 90, está bombando. Aí você tem a crise da Califórnia.
Alguns estados que estavam nesse processo de liberalização recuaram. Mas depois da crise da Califórnia, não teve nenhum novo estado americano que engendrou um processo de liberalização do mercado. Então, quando você olha os Estados Unidos hoje, 40 anos depois de você ter iniciado a discussão, dos 51 estados, e aqui incluindo o Distrito Federal, apenas 18, nota bem, apenas 18 dão direito ao consumidor residencial de escolher o seu fornecedor de energia elétrica. Nota bem, os Estados Unidos. Não é a agenda americana, então eles abandonaram. Isso é para você ter uma ideia da dificuldade. Então, a gente não está falando sobre um processo fácil, a gente está falando sobre um processo que é complicado, que é difícil e que tem custos. Tem custos que são custos institucionais. Porque, olha só, gente, fazer essas regras, conceber essas regras, depois montar as estruturas que vão supervisionar, que vão implementar essas regras, todo esse processo institucional ele tem custo. O pessoal achava na reforma inglesa, quando eles introduziram a competição no mercado inglês, eles achavam o seguinte, eles achavam que o que você ia fazer? Você ia retirar as restrições e, naturalmente, o mercado elétrico ia funcionar. Então, é engraçado que eles achavam que a própria figura do regulador ela só ia existir durante um certo tempo, depois ela ia desaparecer, o mercado ia por ele mesmo. Nunca foi assim. Muito pelo contrário. O regulador inglês ele foi crescendo, aumentando. Então, tem um custo institucional, não é fácil. E tem o custo da própria transição, que uma parte deles, inclusive, a gente discutiu no curto-circuito que nós discutimos sobre as distribuidoras, né? Exatamente nesse curto-circuito que nós discutimos sobre as distribuidoras, aí apareceu esse custo, né? Apareceu esse custo da transição. Tem um custo. Que custo é esse? Gente, quando você tem um setor que opera em monopólio, os investimentos que são feitos em expansão, em manutenção, em atualização, você supõe que vai ter um conjunto de consumidores que vão pagar isso. Se esses consumidores saem do mercado regulado, saem do mercado monopolista e vão para um outro mercado, quem é que paga isso? É o que a gente brincou nesse curto-circuito lá das distribuidoras, que era a churrasqueira, né? Bom, se uma parte do condomínio sai do condomínio, quem é que vai pagar a churrasqueira nova? Os condôminos que ficaram. É isso. Então, existe um custo da transição. Esse custo, geralmente, ele fica com aqueles consumidores que ficam no mercado cativo, que são os últimos a migrarem. Essa é uma experiência que já existe. Aí você fala assim, bom, então vamos dividir melhor esse custo, né? O problema é que quando você divide esses custos, a transição, de repente, não fica tão interessante assim. Desculpe. Então, a gente tem esses custos, né? E, além desses custos, a gente tem o contexto, né? Você imagina, você está fazendo algo que é extremamente complexo, que você está tentando introduzir competição e concorrência no setor elétrico. Isso aumenta a complexidade. Tá bom. Se você tem um contexto, por exemplo, como o nosso, no qual você tem uma transição energética que detona completamente o setor elétrico, de tal maneira que você tem uma transformação profunda e a incerteza cresce e os riscos crescem e os conflitos crescem, esse não é um contexto adequado para você fazer a transição para o mercado. Você não vai aumentar a complexidade no momento onde a complexidade já é extremamente elevada. Aí fica difícil. Aí fica muito difícil. Então, tem contextos que ajudam, tem contextos que não ajudam. Por exemplo, no caso dos Estados Unidos, você ter uma oferta de gás natural não convencional, né? Um boom do gás natural não convencional, chamado shale gas, colocou à disposição do setor elétrico um insumo de geração muito barato. Isso fez com que o preço da energia elétrica caísse.
causa da concorrência? Não, um fator objetivo que você tinha, que era esse gás barato. Na reforma inglesa, o setor elétrico inglês, estatal, monopolista, queimava carvão inglês, por uma série de restrições. Quando a Thatcher chega e diz assim, não, você não precisa queimar esse carvão inglês, você pode comprar um carvão importado, que é mais barato, que é de melhor qualidade, cai. Quando você entra com o gás natural, né, do Mar do Norte, cai. Ou seja, qual é a capacidade que a competição tem de reduzir preço? Aí é uma discussão lá com os economistas. Eu acho que é uma questão de fé, ué. Cada um acredita. Tudo bem, eu não tenho problema com isso. Só que quando eu estou discutindo o setor elétrico, eu procuro olhar o que é objetivo. E que eu observo, ó, não, desculpe, se você não tiver uma vantagem, uma fonte de redução de custo objetiva, é complicado. É complicado. Acho que o espaço ali para reduzir preço a partir da competição é limitado e vai depender de um monte de outras coisas. O que reduz tarifa de energia elétrica é insumo barato, tecnologia nova, não é simplesmente a competição, é a concorrência. Então, não vale nem a pena você prometer isso, porque você não vai ter. Então, dependendo da construção que você está fazendo, você pode ter uma situação no qual os seus resultados vão ficar mais indeterminados, mais incertos, os custos institucionais, os custos de transição vão aumentar, simplesmente por quê? Porque você está fazendo uma coisa que é mais complexa, mais difícil. Então, quando você coloca hoje essa questão, principalmente no caso brasileiro, que ainda tem um contexto desfavorável, porque você tem um setor, que é o setor hidráulico, um setor no qual a gestão do conjunto de reservatórios sempre foi determinante, então tem uma interdependência muito forte, portanto, é um setor que tem uma complexidade significativa, e evidentemente que tocar um processo de liberação de mercado num setor como esse é mais difícil, é mais complicado. Então, não é um contexto que ajuda. Então, eu diria que o que me pergunta é o seguinte: tudo bem, você está aí na liberalização do mercado, tá? Você vai oferecer um direito de escolha para esse cara, mas o que, que você pode garantir que ele vai ter? Qual é que vai ser o custo dele ter isso? Né? E, acima de tudo, esse é o contexto mais adequado para você fazer isso? Então, isso que eu me pergunto, porque é um processo difícil, é um processo complicado, é um processo que tem custos altos, é um processo que hoje é inadequado para o contexto que nós estamos vivendo da transição energética, e é inadequado também para quem tem um setor elétrico hidráulico como o nosso, com esse grau de complexidade que a gente tem. Então, a pergunta que eu pergunto, né, que eu me faço, e que é o nosso terceiro bloco, né? Poxa, pessoal, é pertinente? Vale a pena fazer isso? Se a liberação do mercado é essa coisa, esse abacaxi, é essa complexidade, por que a gente está metido nisso? Né? Qual é a pertinência disso? Isso tem a ver? Isso tem a ver com o que está acontecendo no mundo? Isso tem a ver com o que está acontecendo no setor elétrico? Então, é esse o próximo bloco, né, aqui do nosso programa. Olha, por que a gente está se metendo nessa história? Né? Por que a gente vale a pena meter nessa história? Quer dizer, o que justifica isso? A agenda internacional justifica? A agenda nacional justifica? Tá, vamos ver isso. Vamos ver a pertinência de se envolver num esforço dessa magnitude, né? Que não é bolinho, que é um esforço pesado, complexo, difícil, incerto, não é brincadeira. Eu acho que a pergunta que a gente deve se fazer é se essa nossa agenda brasileira, tão particular, que contempla a aceleração da liberalização do mercado, essa agenda, ela é consistente, ela é coerente com a agenda do setor elétrico no mundo hoje? É isso que o setor elétrico no mundo está fazendo?
É liberalizar mercado? É isso? Então, isso é uma questão. Uma outra questão também, que é importante, que é o seguinte: essa liberalização do mercado, essa nossa agenda, ela enfrenta os problemas efetivos do setor elétrico brasileiro? Eu acho que é essa questão, né? Essa agenda ela é pertinente com os problemas que o setor elétrico está enfrentando no mundo? Essa agenda ela é pertinente com os problemas que o setor elétrico brasileiro enfrenta? Isso é importante, porque já que nós vamos envolver num esforço de tamanha magnitude, tem que ter um sentido, né? Tem que ter uma ideia muito clara de que, olha, se nós fizermos isso, a gente resolve os problemas do setor elétrico brasileiro. Quando a gente pensa em termos de mundo, para começar, será que o grande problema no setor elétrico mundial hoje é a falta de competição, é a falta de concorrência? Então, o que a gente tem que contemplar para resolver o problema do setor elétrico no mundo hoje é avançar na introdução da competição, da concorrência, da liberalização do mercado? Não, não. Acho que ninguém diria isso hoje. O problema principal do setor elétrico no mundo hoje é a transição energética. É sair dos combustíveis fósseis e chegar às energias renováveis. O grande desafio do setor elétrico no mundo hoje é como é que eu amplio fortemente a presença das energias renováveis e mantenho a segurança do abastecimento, a confiabilidade do abastecimento e continuo entregando aquela energia elétrica que o mundo precisa. Esse é o grande desafio do setor elétrico. Liberalização do mercado? Não. Essa é uma pauta de 30 anos atrás. Era? Era. E hoje? Não, não é. Então, isso que nós estamos fazendo tem nada a ver com o que o mundo está fazendo. É uma outra história. É uma história que a gente está fazendo pela nossa conta. Lá atrás, em 90, quando nós fizemos um ensaio de rabo com essa pauta, tudo bem, tinha até a ver. Mas hoje, 40 anos, 30 anos depois, o que, que tem a ver? Aí vamos para o caso brasileiro. Então, o problema do setor elétrico brasileiro é falta de competição, falta de concorrência, para a gente colocar a liberalização do mercado na pauta, no centro da mesa. Aí tem gente que fala assim, sim, pelo seguinte, porque essa é uma reforma de 30 anos atrás, mas é uma reforma que nós não fizemos lá atrás. Então, antes de tudo, a gente precisa fazer essa reforma. E a partir daí seguir, porque a gente está atrasado. Então, a gente está correndo atrás de um prejuízo, alguma coisa desse tipo. Não, né, gente? Você não vai tomar um remédio, uma doença que você tem agora, a partir de uma receita que foi te dada para você, há 40 anos atrás, para resolver um problema de saúde que você tinha há 40 anos atrás. O seu problema agora não é mais o mesmo. Isso não tem sentido. Isso é uma bobagem. Não só uma coisa um pouco melancólica, um pouco patética, fora de esquadro, né? Como aquela história, né? Quando você tem uma grande perda, né? Perde um pai, perde uma mãe, um filho, uma mulher, um marido, alguém importante para você, e você fica pensando, né? Eu poderia ter feito isso por aquela pessoa, mas essa pessoa não existe mais. Eu penso que eu poderia ter feito muitas coisas para minha mãezinha, mas ela não tem mais. O que eu fiz, fiz. O homem, sua circunstância. Então tem uma coisa meio melancólica, esse negócio de voltar lá para trás e tentar. Cara, isso é uma bobagem. E tem uma coisa que é extremamente perversa, que é o seguinte: lá em 90, você tem uma base técnica, tecnológica consolidada. A discussão dos anos 90
É uma discussão no qual você está fazendo mudanças que são institucionais. Eu quero que tenha mais mercado, eu quero que tenha mais iniciativa privada, eu quero que tenha menos Estado, mas é uma mudança de cunho institucional. A indústria estava lá, no seu padrão. Então, você conceber mercados naquele momento, com toda essa nossa dificuldade que a gente está falando aqui, que a gente falou, mas tudo bem, você consegue imaginar isso. Mas que mercado você vai construir hoje, cara? No meio da transição energética, onde a base técnica não está definida, onde a base econômica não está definida, onde o setor está tão em profunda transformação, você vai construir o quê? Me desculpe, é de um grau de subjetividade gigantesco. Qual é o sentido de um esforço enorme? Mas nós vamos fazer uma construção do mercado competitivo. Que casa você está construindo? Não, a casa que eu acho que vai. Não acha que vai ser. Então você entra num mundo de subjetividade, de bico, e que tem gente que acha até que procura dar uma tecnicalidade, uma seriedade, um peso a isso. É bico, meu amigo. Então vamos combinar o seguinte: você quer ir àquela festa que você não foi há 30 anos atrás. Essa festa que você foi há 30 anos atrás, ela não existe mais. Posso te sugerir uma coisa? Veja aonde é que está a festa hoje e vai nessa festa. É tão difícil entender isso. Ah, mas eu não fui àquela festa. Foi. Nem quero discutir se aquela festa era boa, não. Não tô, nem quero discutir isso. Esquece isso. Estou falando o seguinte: onde é que está a festa hoje? É na transição energética. Bom, é na transição. Ah, então é nessa aqui. Ponto. E aí, qual é o problema do setor energético? Aí também tem uma discussão assim: não, mas olha só, a nossa matriz é verde, a nossa matriz é limpa. A gente não tem que preocupar com transição energética, a gente não tem que preocupar em descarbonização, a gente só tem que perguntar realmente na transição do mercado. Digitalizar, descentralizar. Os caras escrevem isso. Aí você lê isso, você fala: meu Deus, o cara não tem a menor ideia do que ele está falando. A nossa matriz é isso mesmo, é verde. Qual é o problema? É limpa, é descarbonizada. A nossa matriz não é sustentável. Por que ela não é sustentável? Porque o pilar que sustenta essa sua limpeza, que é a energia hidráulica, esse pilar não segura mais o setor elétrico brasileiro. Por que ele não segura mais? Por uma razão simples. Ela segurar, ela precisa dos reservatórios. E no setor hidráulico, nós já conversamos isso em outros curtos-circuitos aqui, um curto-circuito específico sobre risco hidrológico. Procura lá. Se o seu setor é hidráulico, a questão fundamental é o que você faz quando não chove, quando tem estiagens prolongadas, né? O que nós fazemos? Bom, nós usamos a água que ficou armazenada lá no reservatório. E quando não tem mais reservatório? Eu fico exposto ao risco hidrológico. O setor elétrico cresceu, mas os reservatórios não conseguiram acompanhar. Diversas razões. Então, o nosso setor hoje está muito mais exposto ao risco hidrológico. Então, não é possível que esse setor hidráulico se sustente essa matriz limpa. Então, o que você vai fazer? Você vai introduzir térmicas? Você vai carbonizar a matriz elétrica brasileira? Não. Você vai introduzir as energias renováveis, as novas renováveis, e tentar compor um jogo no qual, de um lado, você tem reservatório, que te dá uma grande vantagem na transição, e essas fontes renováveis. Ou seja, estamos na mesma agenda que está o mundo. Qual é o problema do mundo? Como é que eu amplio o uso das renováveis? Das novas renováveis. Qual é o meu problema? Como é que eu amplio o uso das novas renováveis? É isso.
E a liberalização do mercado? É problema seu, cara. Não tem porra nenhuma a ver com nada isso. Isso não tem a ver com a agenda real brasileira e também não tem a ver com a agenda internacional. Isso é uma coisa nossa. Mas por quê? Da onde é que veio isso? Aí é o pronto, né? É o próximo ponto. Porque jabuti não nasce em árvore. O enchente, né? O enchente, o é mão de gente. Quem botou esse jabuti deste tamanho nessa árvore, que é a liberalização do mercado? Essa coisa extemporânea, custosa, incerta, inadequada, fora de tempo, fora de lugar, uma aberração. Quem botou esse jabuti? É isso que a gente vai discutir no próximo bloco, né? Quem botou o jabuti em cima da árvore? Qual é a mão que balança esse berço, né? Quais são os interesses que estão aqui presentes? Vamos lá, vamos para o próximo bloco. Afinal, qual é a mão que balança esse berço? Os juristas têm um termo interessante que é cui bono. A quem interessa? A quem beneficia? A liberalização do mercado beneficia quem? Quem se beneficia com essa liberalização? A ponto de mobilizar recursos científicos significativos, recursos econômicos, recursos políticos, para aprovar a aceleração dessa liberalização. Será que são as distribuidoras? Não. As distribuidoras não ganham nada com a liberalização do mercado, muito pelo contrário. No curto-circuito 32, nós discutimos exatamente isso. Elas não ganham. Aos problemas gigantescos criados pela transição energética, você se soma os problemas criados pela transição para o mercado. Então, não vão ser as distribuidoras que vão bater bumbo pela liberalização do mercado. Também não são os consumidores residenciais. Esses apitam muito pouco no jogo, não têm capacidade de mobilização, nem recursos para mobilizar, para entrar num embate como esse. Ah, os consumidores querem. Não, não tem cacife no jogo. Na verdade, sempre aparece como o otário da história, não como o cara que arma a história. Geradores. Os geradores, eles têm uma pauta muito peculiar, muito particular. Eles têm questões que a liberalização do mercado, para eles, não resolve. Principalmente aquelas relacionadas a um problema, como a gente falou, crucial no caso do setor elétrico brasileiro, que é o risco hidrológico. Essa questão está muito em aberta. Então, é difícil você, os geradores, batendo bumbo para a liberalização do mercado. A não ser um gerador muito particular, que vai ter um poder de mercado muito grande dentro desse mercado liderado, que é a Eletrobras. Aí depende do poder de mercado que você vai ter. E aí o poder de mercado é grande, cara. Então, está interessado na liberalização? Tá, sem dúvida que está. Porque tem um poder de mercado absurdo e pode se dar muito bem nesse jogo. Mas isso é um gerador específico. Não vi geradores batendo bomba, porque eles estão preocupados com outra coisa. O pessoal da transmissão, a transmissão tem um modelo de negócio que é muito confortável, no qual você tem uma garantia de receita. Então, se você fizer as contas certinhas ali no leilão, cara, é mamão com açúcar. Um beijo e um abraço. Esse pessoal vai batalhar pela liberalização do mercado, é fundamental para a sobrevivência deles. Não. Não são os geradores, não são os distribuidores, não são o pessoal da transmissão. Os grandes consumidores, em parte. Os grandes consumidores, eles sempre viram o seguinte, que a liberalização do mercado podia trazer para eles aquela energia barata que era destinada ao mercado regulado, aos consumidores cativos, residenciais das distribuidoras.
E como ele ia ter, ele, grande consumidor, tem um poder de mercado, ele podia se apropriar dessa energia barata que hoje vai para o setor residencial. Essa é a conta. Foi sempre a conta feita. Eu sou grande, então, se a farinha é pouca, meu pirão primeiro. Então, os grandes consumidores fazem esse jogo. Mas é um jogo que eu acho que devia ser olhado com mais cuidado. E eu acho que tem uma parte dos grandes consumidores que olham isso com mais cuidado. Primeiro que a situação que vigorou no mercado livre até hoje, no qual esses senhores foram os grandes favorecidos, tanto é que mais de 80% da indústria está no mercado livre, o que é interessante, eles tiveram situações muito favoráveis. O mercado livre, novo, que vai nascer, liberado, não vai ser esse mercado no qual eles mamaram aí durante décadas. Vai ser um outro mercado. Pode ser que a situação não fique tão boa, provavelmente não vai ficar tão boa como é hoje. Então, grandes consumidores, sim, têm ganhos, mas podem ter perdas também. E depende também, preste atenção no lado da oferta. Pode ser que o lado da oferta tenha um poder de mercado muito grande, como é o caso da Eletrobras. E essa energia barata não vai vir para você. Vai vir um preço do qual quem vai levar a brincadeira, a grana mesmo, vai ser quem está te vendendo energia, e não você que está comprando. Cuidado com essa conta. Quem é que sobra? Sobra os comercializadores. São os comercializadores que estão bancando essa agenda. A eles interessa muito. Eles são os grandes beneficiários da liberalização do mercado. Você compra e vende a energia elétrica, você faz a arbitragem. Então, se amplia o mercado livre, se libera o mercado, quem é o cara? Sou eu, cara. São os comercializadores. Eles são os que têm muito a ganhar com a liberalização do mercado. E eles, através das suas associações, é quem tem bancado o jogo. São eles que botam o jabuti na árvore. Mas será que são eles? Essa é uma pergunta boa, né? Não acredito que os comercializadores eles tenham bala na agulha e cacife para bancar uma mudança radical no modelo institucional do setor elétrico brasileiro, como é o caso da liberalização. É que eles têm um irmão grande, um amigo forte. São os bancos. Por trás dos comercializadores, você tem os bancos. São os bancos que bancam. Todo grande banco no Brasil hoje tem uma comercializadora. A expectativa é a financiarização do mercado elétrico brasileiro. E olha o tamanho desse mercado. A possibilidade de você vender produtos financeiros, de você fazer securitizações, é muito grande. É esse mercado gigantesco que os bancos estão atrás. Então, se você me pergunta, isso a gente discutiu, desculpe, mas me lembrando, nós já discutimos isso quando a gente discutiu a financiarização do setor elétrico. Essa financiarização não é nova. Até os anos 80, você tem um mercado elétrico, que é um mercado, um espaço econômico, no qual as oportunidades, o grau de liberdade dos agentes econômicos, da valorização econômica, da valorização do capital, ele é um espaço muito restrito, principalmente depois de 30. É um monopólio, sim, mas é um monopólio sobre uma regulamentação muito pesada. Então, esse espaço, em termos de valorização do capital, é um espaço muito restrito. A partir dos anos 80, dos anos 90, você começa a ter um empate justamente para abrir esse espaço. Para abrir esse espaço para uma valorização do capital com menos restrições. Com menos restrições. Por isso que a liberalização do mercado, ela é muito apresentada muitas vezes como um processo de desregulamentação do mercado. Na verdade, a liberalização do mercado para esse pessoal é a desregulamentação do mercado. Deixa eu ganhar dinheiro aqui. Ah, esse bem é essencial. Não importa. Esse mercado é um mercado muito específico, não interessa. Eu quero é ganhar grana aqui.
E essa disputa, ela já vem rolando desde os anos 90. Desde os anos 90. Então, essa financiarização, o desembarque de comercializadoras, bancos no mercado elétrico brasileiro, ele não tem nada original em termos do movimento, em termos de economia política do setor elétrico. Não tem. Então, ó, quem botou o jabuti na árvore, qual é a mão que balança o berço? São os comercializadores, os bancos, nesse processo de financiarização do mercado elétrico brasileiro, do setor elétrico brasileiro. É isso. Agora, esses não são agentes tradicionais do setor elétrico. Esse pessoal não gera, não transporta, não distribui 1 kWh. Eles fazem arbitragem, eles vão ganhar na especulação. É esse pessoal que comanda hoje a agenda do setor elétrico brasileiro. E aí você gera uma agenda torta. Que agenda torta é essa? Por que você entorta essa agenda? Você entorta essa agenda em função dos atores que definem essa agenda. Esses atores são todos eles no curto prazo. Não são agentes tradicionais do setor. Um banco pode até comprar uma consultoria importante, mas isso não te torna um agente tradicional do setor. Cuidado com isso. E aí você entorta a agenda. E aí? Que agenda torta é essa? Para terminar, dá uma olhada nessa agenda torta. Agentes tortos geram agendas tortas. Agendas tortas geram debates que são tortos. E geram argumentos também tortos. Ou seja, uma agenda ruim gera um debate ruim. E dentro desse debate ruim, você vai gerando argumentos que são ruins. Então, a presença marcante de agentes que são tortos no setor elétrico gera uma agenda torta, um debate torto, um argumento torto, empena o jogo. E empena o jogo de uma maneira muito complicada. Por exemplo, se você pega o caderno especial sobre Mercado Livre, que foi publicado no jornal Valor Econômico, essas questões elas ficam muito claras. Por que os argumentos são tão ruins a favor da liberalização do mercado? Por que os argumentos são tão pedestres, indigentes, desleixados? Porque você não tem o debate. A partir do momento que você não tem o debate, você não tem que procurar melhorar os seus argumentos. Qualquer argumento serve. E é isso que você observa quando você lê esse caderno. Eu fiquei bastante impressionado. Então você não tem problema nenhum em dizer assim: olha só, o Mercado Livre, a liberalização do mercado vai ser muito bom. Basta você ver os preços que são praticados no Mercado Livre e as tarifas que são praticadas no mercado regulado. Os preços no Mercado Livre são muito mais baixos. Então, se você vier para o Mercado Livre, as tarifas vão ficar muito mais baixas. Aí você fala assim, mas me desculpe, o Mercado Livre, no caso brasileiro, tem uma série de vantagens. Você não paga uma série de encargos. Você tem determinados incentivos. E, principalmente, você não fica encarregado da expansão do sistema. Quem tem que garantir a expansão do sistema, botar grana que garanta isso, é o consumidor do mercado regulado. Você vive como diz o Roberto Araújo, aquele regime hidráulico quando é favorável. Quando chove muito, você lava a égua. Quando chove pouco, você não paga nem mesmo uma bandeira. Tu está na sombra, cara. Aí você tem a cara de pau de comparar isso. Se você for fazer um mercado livre, à vera, tudo isso desaparece.
E provavelmente essa vantagem, em grande parte, vai desaparecer. E se você for um consumidor que não tem poder de mercado, como é o caso do consumidor residencial, cara, você ainda vai chegar por último na festa. Você vai ficar com os custos da festa, ainda vai chegar lá e tomar cerveja quente. Nem empadinha e canapé vai ter. É um argumento desonesto. Quando os caras falam sobre experiência internacional, é hilário. O mercado livre é uma característica dos países desenvolvidos, Europa, Ásia e os Estados Unidos. Não, os Estados Unidos não é um país desenvolvido, porque não pode servir como exemplo. Caraca. A avaliação da experiência internacional, que é grande nesse campo, né? É muito grande, já tem 30 anos, então dá para você fazer uma coisa bastante bacana, né? Não, sai uma coisa indistinta, relaxada, vagabundo. Aí eu tenho que ouvir certas coisas assim, né? Ah, os europeus estão felizes com o mercado livre deles. Estamos felizes, cara. 2021 você teve uma baita crise na saída. A saída da pandemia foi muito complicada no mercado elétrico europeu. Antes da guerra, você tem problemas de insegurança energética complicados. Os europeus estão felizes com o preço que eles estão pagando. O mercado elétrico europeu, único, no mínimo, é discutível. Né? Mas não, vai. Não tem problema. Não tem debate. Posso falar qualquer coisa. Ah, o problema são as distribuidoras. É aquela história, né? São os custos. Olha, se resolver esse problema desses custos irrecuperáveis, do famoso dos contratos legados, tudo bem, basta resolver. Mas o problema é que resolver isso significa resolver uma questão que é fundamental: com quem vai ficar o custo da transição? Você vai resolver isso? Você vai resolver isso de uma forma transparente ou você vai fazer, vai enfiar isso no custo simplesmente do residencial, que vai ficar cativo até 2028? Não, é fácil, é só resolver isso. Ah, tá bom. Quem vai ficar comigo? É aqui que está a brincadeira. Não, cara, isso não é fácil de resolver, não. Isso é complicado. E se for de uma forma transparente, é muito mais complicado. Até porque a gente tem uma experiência já desses processos. Tem uma questão chave, que é a questão de como é que você injeta liquidez no mercado. Mercado, gente, o mercado elétrico é um mercado tremendamente complicado. Se você tiver sempre um mercado, você tiver simplesmente um mercado de energia, que você vende e compra energia quilowatt-hora, o que que você constatou? Que esse mercado ele não dá os sinais em termos de preços, que você quiser, adequados para você ter uma expansão. Aí, quando você não tem uma expansão da capacidade, você começa a ter problema cada vez mais, você fica mais apertado, mais apertado, apertado. Aí você começa a ter racionamento, blackout. Gente, isso é uma constatação lá do início dos anos 2000. Ah, então a gente tem que procurar o que? Ah, o mercado de capacidade, isso, aquilo, mas enfim. Aí você começa a buscar soluções que giram em torno de ter uma capacidade instalada com folga, que é a única maneira que você pode ter liquidez. Bom, mas como é que eu faço isso? Aí eu tenho que sair um pouco do mercado, eu tenho que ir para a subjetividade. Complica o jogo. Tudo isso não tem problema nenhum no Brasil. Isso vai ser resolvido pela separação entre lastro e energia, que parece que tem meia dúzia de caras que sabem o que é isso. Mas não, lastro e energia resolve esse problema. Talvez a gente faça um programa. No curto-circuito sobre garantia física, a gente discutiu essa questão. Se você quiser, dá uma olhadinha lá. Mas provavelmente a gente ainda vai fazer um programa especial sobre isso. Mas isso que é uma questão chave, não cabe aprofundar aqui, ninguém nem fala. Até porque quem sabe, e se for falar, talvez fale alguma coisa que não devo falar. E aí pode embolar o meio de campo. Mas nem se toca nisso. E, finalmente, eu acho que teve duas coisas assim que eu fiquei pasmo. Uma delas é uma ideia que é uma ideia muito, muito preocupante.
e uma ideia mais muito pesada, que é o seguinte: olha, esse tema é um tema extremamente complexo. Esse tema é um tema extremamente sofisticado, principalmente agora, em função da transição energética. Então, esse é um tema de especialistas. Então, isso tem que ser discutido e decidido num ambiente de especialistas. Então, isso tem que ser no âmbito da agência reguladora, mas não do Congresso, como se o Congresso fosse um espaço desqualificado para esse debate. Eu vi gente afirmando isso. Acho que isso é uma. Me desculpe, eu acho que isso é uma sacanagem. Desculpe o termo, é uma sacanagem. Porque você traz para meia dúzia de iluminados é que vão decidir como é que vai ser o acesso da energia elétrica no país. Os meus modelos de simulação. Ou seja, você vai esconder os interesses reais em torno de uma tecnicalidade. Isso eu sou completamente contra, acho isso uma sacanagem inominável. Uma cafajestada defender isso. Não faz parte da tradição do setor elétrico. Cabe à sociedade ter o direito de ser informada e de debater isso nos espaços institucionais que a democracia dá a essa sociedade. Então, isso foi uma coisa que dá uma ideia de que você vai entortando, 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 então chega uma fulana qualquer e ninguém manda ver esse negócio e está tudo certo. Não, não está tudo certo, não. E outra coisa, para culminar, que eu acho que dá bem uma ideia do nível de desleixo, de descompromisso, de vagabundagem dos argumentos, que você não está nem aí, né? Não tem preocupação com porra nenhuma, que é o fato de você afirmar que realmente a liberalização do mercado é fundamental no combate à pobreza energética. Você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo alguém sério que vai argumentar que você vai resolver problema de pobreza energética via mercado. Mas comecei assim, em mais de 40 anos de energia nas costas, eu nunca tinha visto um argumento assim tão fora do que é senso, para não dizer o mínimo, né? Dizer o mínimo, para não dizer o termo correto. Tira as crianças da sala, né? Então, tudo isso dá uma ideia do quanto está torto esse debate. Do quanto está torto esse debate. Mas me parece que essa, esse debate desqualificado, esses argumentos vagabundos, me desculpe, mas isso é um pouco da agenda e de quem comanda a agenda. Se a agenda é essa, se quem comanda essa agenda, vide privatização da Eletrobras, vale qualquer coisa, cara. Essa agenda ela reflete o momento econômico, social e político que o país vive. Então, essa agenda é complicada e vai continuar sendo complicada. A minha esperança, pelo menos no médio e no longo prazo, como a energia elétrica é essencial para a sociedade, esse debate ele vai ter que ser travado à vera num determinado momento. Num determinado momento, nós vamos ter que encarar os problemas reais do setor elétrico brasileiro. Nós vamos ter que fazer isso. E aí, a gente tem a possibilidade de configurar uma agenda que seja uma agenda positiva, de um debate que seja um debate qualificado, positivo, e com isso a gente consiga formar, né, uma questão fundamental, que é formar uma burocracia de Estado, que ao longo de todo esse debate aqui, vocês viram, nós não falamos sobre o Estado. Por que nós não falamos sobre o Estado? E o Estado brasileiro hoje, no caso do setor elétrico, ele simplesmente inexiste. As burocracias estatais que você tinha, no caso particular, que era o caso da Eletrobras, está sendo completamente dizimada pela nova gestão. O que você tem em termos de ministério, em termos de agências, é uma burocracia estatal que não tem a sua dimensão de burocracia estatal. Ela simplesmente ela está ali para atender a agenda do setor privado, mas do setor privado específico.
Desenhe aí um mercado de capacidade, viabilize aí uma privatização, porque eu estou afim desse ativo, liberalize esse mercado. São agendas específicas. Quer dizer, o mercado hoje é um simples guichê. Não tem condições de coordenar, de comandar, de gerir conflitos, de configurar, né, de convergir expectativas, de ter um projeto de Estado. Cara, sem isso, o setor elétrico vira uma Babel. Gente, o setor elétrico não é isso, precisa de coordenação, precisa que alguém vá gerir, vai desenhar. Olha, vamos projetar isso. Não temos. Então, nesse exato momento que você tem essa fragmentação de interesses, essa agenda completamente empenada e sem a presença do Estado, então a situação hoje do setor elétrico brasileiro é bastante complicada. Por mais que se bata burro. Pô, você quer coisa mais moderna, né? Não é à toa que essa bizarrice, né, receba assim, o nome de a modernização do setor elétrico. Isso chega a ser hilário, isso assim é quase é um deboche, né? Eu só vejo isso pelo lado do deboche, né? É um deboche. A modernização do setor elétrico é essa mixórdia. Então, isso é um deboche. Mas eu acho que essas coisas vão passar, é um setor essencial, e a gente vai encontrar o caminho da gente ali na frente. O curto-circuito ele só procura contribuir com isso. O curto-circuito é uma aposta no futuro. Continuamos aqui apostando no futuro. Uma hora isso aí vai passar e a gente vai encontrar o caminho da gente para enfrentar os reais problemas do setor elétrico brasileiro, que não são pequenos, que não são fáceis, são bastante difíceis. Uma hora a gente vai ter que descascar esse abacaxi. Bem, meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo em todos vocês, em todas e todos. E a gente se encontra aqui no canal do Instituto de Economia da UFRJ, num próximo curto circuito. Vida que segue e se cuidem.